Olá, e começa agora mais um programa Mundo Acadêmico Especial O Direito é Todo Seu. Programa produzido em parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB Bauru e gravado aqui na Casa do Advogado. Nesse programa nós vamos falar sobre o direito desportivo e ancora o programa juntamente comigo o advogado e professor da FIB, Dr. César Augusto Micheli, e a convidada do nosso programa hoje é a coordenadora da Comissão de Direito Desportivo aqui da OAB Bauru, doutora Raquel Custódio Alves. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa comissão. Bom, quando a gente pensa em direito desportivo, a gente sempre imagina aquelas brigas na justiça entre clubes, atletas, até mesmo torcedores, mas é muito além disso, né? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre o direito desportivo em si, e especificamente sobre o trabalho da comissão aqui da OAB. Bom, na verdade, o direito desportivo hoje se defende que é um ramo novo do direito. No entanto, como nós sabemos, né, o direito ele surge com a sociedade. E o esporte também. O esporte ele surgiu nas primeiras manifestações da sociedade. Então, nós poderíamos dizer que o direito esportivo, então, seria uma das manifestações mais antigas do direito. Mas, na verdade, a regulamentação do direito esportivo, pela primeira vez no Brasil, ela surgiu em 1941, que estávamos sob o Estado Novo, com Getúlio Vargas, com muita repressão. E o esporte, naquela época, era visto como patriotismo, ufanismo, etc. e tal. Depois, uma outra legislação que veio foi em 75, que foi a Lei Geral sobre Desportos, que daí mudou um pouquinho a visão e favoreceu um pouquinho o desenvolvimento do esporte. Em 76 já veio a Lei do Passe famosa, que muito se discutiu então até a extinção do passe em 2001. E depois já tivemos em 88 a inclusão do direito esportivo na Constituição. Foi a primeira vez que o direito esportivo teve um escopo constitucional. A partir daí, então, esse ramo ele teve um grande desenvolvimento, que veio a Lei Zico, que tratou da Lei Gerais sobre Desporto, e a Lei Pelé. No direito esportivo nós temos uma peculiaridade, as leis têm nome, e geralmente os secretários que estão à frente da Secretaria de Esporte. E a Lei Pelé hoje é a que está vigente, que regula toda a relação jurídica que envolve o esporte no Brasil. O direito esportivo ele tem uma vertente muito grande, porque ele tem o que nós chamamos de direito puro, direito desportivo puro, que seria a justiça desportiva, que ela veio criada pela Constituição, pelo artigo 217, que surgiu dali. Mas nós temos também outros campos de atuação no direito esportivo, que vem o direito esportivo civil, que é a parte contratual, que tem uma série de contratos de imagem, contratos de patrocínio. Temos o direito desportivo trabalhista, que são as relações de trabalho, o tributário, o internacional. Então, assim, o campo de atuação dentro do direito esportivo ele é bastante amplo, embora a restrição hoje que nós temos até em razão da mídia é que o direito esportivo ele está relacionado ao futebol, as vendas de jogadores, as brigas de jogadores, de torcida em campo, mas na verdade o direito esportivo ele é bastante amplo. Doutora Raquel, acho que uma dúvida que até o nosso telespectador deve ter. A comissão aqui da OAB, Direito Esportivo, ela participa de julgamentos, de recursos, aplicação de penalidades em relação a atletas ou não? Como é que funciona isso? Então, na verdade, a comissão ela foi criada em meados de 2006 porque nós observamos que havia um campo dentro do direito esportivo surgindo e o pouco conhecimento na área que nossos advogados não teriam a formação, porque nós não temos essa disciplina na faculdade, né? Então, a OAB ela buscou então levar esse conhecimento aos advogados estagiários através da comissão, e nós atuamos também junto à municipalidade e também as entidades desportivas da cidade. E uma das nossas atuações, que desde a sua criação foi muito forte, é a questão da justiça desportiva, como eu falei para vocês, que seria o direito esportivo puro. Todo campeonato formal, ele obrigatoriamente tem que ter uma justiça desportiva. Essa justiça esportiva ela pode ser autônoma ou então ela é vinculada às federações e às confederações. As ligas também podem constituir a sua própria justiça esportiva. Então a OAB, ela desde a fundação desde a criação da Comissão de Direito Esportivo, ela atuávamos com bastante frequência na Liga Regional de Futebol de Bauru, que hoje não mais está em funcionamento. Atuamos também já em campeonatos da Copa TVT, nos campeonatos organizados pela própria OAB, no campeonato do ano passado, que foi organizado independentemente por alguns clubes.
mas justamente para suprir essa falta e a dificuldade dessas equipes, né, desses campeonatos se vincularem às federações e utilizarem da estrutura da Justiça Desportiva na federação. Então, aqui na OAB nós constituímos o nosso Tribunal de Justiça Desportiva, constituímos a nossa comissão e exercemos um trabalho sério aí para tentar manter a disciplina nos campeonatos. Bom, falando principalmente agora dessa questão da disciplina, né, essa comissão, ela pode participar da elaboração desde uma legislação municipal voltada para o esporte, ou mesmo o regulamento de um campeonato X, ou do estatuto de uma liga que queira ser criada com relação a algum esporte. Ela tem essa competência para atuar nesse programa? Na verdade, nós estamos à disposição. A comissão ela é formada não só por advogados, ela é formada por profissionais de áreas diversas e nós costumamos dizer, né, que para participar basta ter interesse e gosto pelo esporte. Então ela é aberta. É muito comum que a sociedade, mesmo através das ligas, das entidades e dos próprios atletas, busquem algum tipo de informação através da comissão para a elaboração dos seus regimentos, dos seus estatutos, do regulamento de competição, mas também nós atuamos diretamente auxiliando a municipalidade no aprimoramento e na criação da legislação municipal. Isso é uma das vertentes, porque durante as nossas reuniões, todas as reuniões nós discutimos um tema acadêmico, discutimos porque nos últimos tempos tem se mudado muito a legislação, né, buscando até o aprimoramento com a legislação internacional, e o município também não pode ficar a par dessa modificação na legislação. Então nós precisamos aprimorar, e a comissão faz esse trabalho também, que é de acordo com os estudos que nós fazemos das deficiências que nós observamos, nós sempre costumamos apresentar minutas sugestivas aí para o poder público. Sempre nessa questão de sugestão, né? Sempre sugestiva, né? Nosso papel é sempre sugerir. Nós temos aqui em Bauru o Conselho Municipal de Esporte. Existe algum elo, alguma vinculação entre a Comissão de Direito Esportivo da OAB com esse Conselho Municipal de Esporte? Existe a participação da comissão nesse conselho? Como é que está essa situação aí? Na verdade, o conselho ele surgiu de uma sugestão da própria comissão. Nós começamos a discutir a necessidade de se ter um Conselho Municipal de Esportes na nossa cidade. Acredito que no final de 2008, isso inclusive na administração anterior. Nós apresentamos uma minuta sugestiva, mas naquele momento ela ficou paralisada. Depois começamos com um movimento, trouxemos toda a sociedade esportiva para próximo da comissão, realizamos diversas reuniões, que culminou inclusive numa audiência pública aqui na OAB, que nós trouxemos todos os interessados, ouvimos a opinião de todos e acabamos por elaborar uma minuta mais completa do conselho, de criação do conselho, e passamos para a municipalidade. Essa minuta veio se transformar num projeto de lei que hoje resultou em lei. Hoje o conselho está criado, juntamente com ele foi criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo. E dentro do conselho, a OAB ela tem uma cadeira, o conselho é formado por 13 conselheiros, um deles é a OAB. E a OAB então está representada, e tudo que é discutido aqui na comissão a gente tenta também levar isso para o conselho para tentar auxiliar, né, ao município no desenvolvimento da sua política esportiva. Bom, quais foram os principais trabalhos aí que o conselho já desenvolveu, que vem desenvolvendo? Na verdade o conselho ele é bastante recente, ele foi criado em novembro do ano passado, há menos de um ano, né, se pensarmos, mas o conselho vem trabalhando ativamente. Foram realizadas, acredito que 9 reuniões extraordinárias, 8 ordinárias, não sei exatamente, mas já com o intuito de se fazer caminhar, de se fazer aplicar aquilo que a lei determina, né? Se criar uma política pública voltada para o esporte na cidade de Bauru, e também o que hoje está mais em evidência é a apreciação de projetos esportivos, porque nós temos um fundo vinculado ao conselho, e o fundo ele movimenta dinheiro. Esse dinheiro que vai subsidiar o desenvolvimento de projetos esportivos, não só de caráter de rendimento, mas de caráter social também na cidade. Então, principalmente, o conselho vem atuando dessa forma. Paralelamente a isso, tem a função administrativa que também tem se desempenhado, que foi a elaboração do seu regimento interno, de resoluções, até o decreto regulamentador, que foi resultado de uma atuação da comissão que sugeriu, o decreto regulamentador da lei criou o Conselho Municipal de Esportes.
Então, o Conselho vem caminhando e vem exercendo o seu papel. Muitas dificuldades surgiram, por óbvio, né? Um conselho novo que trabalha com dinheiro. E quando envolve o dinheiro público, a dificuldade é sempre muito maior. Mas vem caminhando, os conselheiros estão empenhados e acredito que num futuro breve a cidade vai estar bem representada aí pelo seu conselho. Até pelas atividades esportivas que se aproximam, né? Que exatamente. Jogos o ano que vem nós temos jogos abertos na cidade. E o Brasil como um todo, né? Ele está envolvido com muita atividade esportiva. Então é de fundamental importância mesmo a atuação desse conselho para a cidade. Doutora Raquel, como a criação do Conselho Municipal de Esporte aqui em Bauru é recente, é novo, não tem praticamente nem um ano aí de criação ainda, mas qual é a inovação que ele traz? Qual a novidade que ele traz? Olha, eu penso o seguinte, uma cidade sem uma política pública voltada para o esporte, ela não caminha. E Bauru nós não víamos uma política pública bem definida, porque na verdade estava se misturando com a secretaria. Então eu acredito que a grande inovação do Conselho é a possibilidade de elaborar uma política pública e dar continuidade a essa política, independentemente de questões de ordem política, porque o que nós víamos na nossa cidade era a interrupção desses projetos com a mudança frente à secretaria. O que acontecia? Todo secretário sempre chegava e teria que recomeçar. Então, o que o Conselho busca é dar uma continuidade para isso, independentemente de quem esteja frente à Secretaria. E também, por um outro lado, o Conselho ele tem caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador, ele tem uma função bastante ampla. Então, nós temos condições de separar da Secretaria algumas questões, como a própria análise de projetos, analisar os projetos que são interessantes para a cidade, que a Secretaria estava sobrecarregada e talvez não desse tanta rapidez nessa análise, até a importância devida, e o Conselho está conseguindo fazer isso dessa forma. Mas, como eu disse, ele ainda está engatinhando, né? É um começo, mas a gente espera que as barreiras vão ser suportadas, aí a gente vai conseguir, de fato, ter um esporte bastante forte aqui na cidade. Bom, para a gente falar de políticas públicas e também a própria legislação desportiva, a gente imagina que antes de tudo isso deva haver muito debate, né? Então eu imagino que vocês devam produzir alguns eventos para discutir esses dois temas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dos eventos já produzidos, né, pela comissão. Na verdade, todo o início de ano nós sentamos e tentamos fazer um cronograma de atividades da comissão. E inserimos sempre no nosso cronograma um grande evento que a gente possa estudar e levar o conhecimento, né, para os interessados da legislação desportiva, das questões atuais do esporte. Nós tivemos até em parceria com a FIB no ano de 2009, 2010, o Seminário Nacional de Direito Esportivo, que nós trouxemos juristas de renome dentro do direito desportivo e tratamos assim temas atualíssimos. É um evento bastante grande, de 2 dias. Vocês, eu acredito que já conhecem o evento, né, por ser nosso parceiro. Então, com o objetivo da comissão é levar o conhecimento também dessa área que a gente não tem dentro das universidades, então, através desses eventos, a gente tenta atualizar o profissional, o advogado, o estagiário de advocacia, aqueles que são interessados no esporte como um todo, atletas, então esses eventos estão sempre no nosso calendário. E há planos para novos eventos desse porte, como o seminário que teve aqui, que teve grande vulto, ganhou muita repercussão, né? Nós tivemos palestrantes de renome na área do esporte e tudo mais. E existe plano da comissão para fazer um novo seminário desse? Como é que está? Na verdade, existe planos. Nós vamos mudar um pouquinho a formatação. Talvez não seja mais denominado Seminário Nacional de Direito Esportivo, mas também nós queremos mudar um pouquinho. Porque, como eu disse no início, infelizmente o direito esportivo ele é bastante ligado ao futebol. Então, os temas principais são sempre voltados ao futebol. E nós não estamos contentes com isso, porque nós temos que abarcar o todo. Então, esse ano nós temos um projeto de realizar um evento, aqui, como sempre realizamos no segundo semestre, ainda então está por vir, um evento com um grande parceiro nosso, que é o SESI, que envolva um tema relacionado ao vôlei, né, para a gente fugir do futebol.
Então, ainda está em elaboração, já estamos aí trabalhando com isso. Provavelmente a gente trate de projetos esportivos e sociais com o vôlei. Vamos trazer aqui atletas conhecidos, treinadores, juristas conhecidos, mas vamos tentar tirar um pouquinho do futebol e levar para o vôlei, que também é um esporte fascinante também, que merece. Tem presença na cidade há muito tempo. Tem presença na cidade há muito tempo. E a gente vai tentar aos poucos trazendo o basquete, que também é muito forte, a natação nossa que é muito forte, e aos pouquinhos tentando ampliar para trazer essas outras pessoas também, que de repente não vêm aqui porque não gostam do futebol. Então a gente quer contemplar o todo mesmo. E se tudo der certo, aí no mais próximo ao final do ano vamos ter esse evento, daí vamos contar com vocês para fazer a nossa divulgação e se tudo der certo também uma parceria mais uma vez. Não, com certeza. E até aproveitando, né, a gente pensar que primeiro vem a Copa, né, em 2014, Copa do Mundo FIFA de futebol, né? Então as atenções obviamente acabam se voltando mais para esse tema. Mas em 2016 nós temos Olimpíadas, onde o Brasil, por ser país sede, tem vaga garantida em todas as modalidades, né? Então acho que existe espaço para discussão, não só do futebol, do vôlei, do basquete, do futsal, mas temos aí várias outras modalidades que são bem menos prestigiadas, né, infelizmente, mas que não deixam de ser importantes, né? A gente, pelo menos na FIB, a gente tem um exemplo lá que é o do atletismo, o trabalho que é feito com as crianças, né? Então, de repente, um desses atletas desponta e está participando de algo de elite, mas poderiam ter muito mais, né? Então, esse tipo de discussão, de seminário, também vem para ajudar nesse tipo de compreensão, né? Com certeza. A ideia é essa, a ideia é ampliar, e nós estamos num momento assim, muito ímpar aqui no nosso país, é um momento de disseminar o esporte e, através do esporte, alcançar outros objetivos também, aí a questão social muito importante, né? Até oportunidade para as pessoas para trabalharem com isso também. Então, esse é o nosso grande objetivo, essa diversificação. Nós sabemos que o esporte necessita de muito investimento, é preciso muito incentivo. Aqui dentro do município de Bauru, qual é esse incentivo? Quais os mecanismos que o nosso município tem criado para incentivar a prática do esporte? Um grande passo que o município deu, ao meu ver, foi a criação do conselho e, concomitantemente, a criação do fundo. Porque o fundo ele gera um dinheiro público e tem o conselho que vai tratar toda essa política pública que eu coloquei para vocês aqui. No entanto, esse valor ele ainda é muito pequeno, o que é repassado para que seja aplicado ao esporte como todo, os projetos desportivos dentro da cidade. Mas já deu um passo muito grande. A comissão ela vem trabalhando e acredito também que em breve vamos fazer uma nova minuta sugestiva para alterar essa questão de investimentos, para se mudar a destinação do orçamento, vincular o orçamento da secretaria talvez. Nós estamos trabalhando com isso para tentar vincular um pouquinho mais o fundo, a secretaria, um pouquinho mais de incentivo para que a gente possa aplicar em diversas regiões da cidade aí que são carentes. Paralelamente a isso, nós temos também opções de se trazer incentivos tanto na esfera estadual quanto na federal. Mas isso aí, como eu disse, o Conselho está engatinhando ainda, não vi em termos de secretaria se buscar esse incentivo através da lei de incentivo mesmo, e também das entidades, dos próprios clubes, dos próprios representantes das modalidades. São pouquíssimos que vão buscar esse auxílio, e é um auxílio que está lá à disposição no Ministério do Esporte. Então nós precisamos preparar esse pessoal para que eles tenham condições de pedir lá e que nos ajudem também a trabalhar aqui, porque nada impede que em um mesmo projeto haja mais de uma receita, que seja tanto do município, do estado e da federação. Mas eu acredito que a municipalidade ela vem caminhando, está indo em direção no caminho certo. A criação do conselho e do fundo já foi um grande passo, e acredito que vai continuar caminhando, e no que puder a comissão vai estar aí atuando diretamente. O que nós pudermos sugerir, nós vamos sugerir, a gente sugere mesmo. Então essa é a nossa função, mas acredito que se melhorou muito nos últimos 2 anos. Inclusive, no ano passado, através também da Comissão de Direito Esportivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, nós realizamos a Conferência Municipal de Esportes na etapa municipal aqui na nossa cidade, que foi também na correria, porque já estávamos nos últimos dias e percebemos que não íamos ter. Realizamos a conferência aqui, etapa municipal, nessa casa,
conseguimos eleger delegados para representar Bauru na etapa estadual em São Paulo. Em São Paulo, conseguimos eleger delegados para representar Bauru na etapa nacional. Então, Bauru vem caminhando, vem se inserindo num cenário esportivo nacional. E esse é o caminho. Aos poucos a gente vai conseguindo, através da comissão, através do conselho, através do prefeito, que tem colaborado bastante, tem sempre assinado positivamente para as nossas sugestões. Então vem caminhando, eu acredito que está no caminho certo. Bom, com relação às atividades do Conselho, pensando agora no fundo, né, que existe para o desenvolvimento do esporte, a gente sabe que atletas não faltam, objetivos não faltam, e principalmente a gente pensar em atletas aí de alto rendimento que estão na cidade em diversas modalidades. O fundo hoje, ele tem mais prioridade para esses projetos de alto rendimento, que às vezes é o que pode situar a cidade, atrair empresários, tem todo um outro viés, né, que vem junto ao esporte, mas também existem uns projetos aí de função social. Hoje a gente sabe que também faltam recursos, né, a gente tem que fazer mágica, né, com pouco fazer muito, mas hoje qual que é a prioridade do Conselho na hora de julgar esses projetos? Como eu disse, é tudo muito novo ainda. Então nós estamos estudando, na verdade ainda nós não conhecemos qual é a realidade de Bauru. O Conselho ainda não tem esse conhecimento para saber quais projetos que estão sendo desenvolvidos, qual a situação de cada um deles. Então essa informação está chegando. Então, na realidade, nós não sabemos efetivamente quais são os projetos que têm prioridade, né? Mas em termos legais, o fundo ele deve ser destinado para todas essas vertentes, a vertente, e principalmente, né, sempre o caráter prioritário para o educacional, de promoção ou de desenvolvimento, que pega o rendimento, e o profissional como último. Então, assim, o intuito da Constituição é sempre promover a educação através do esporte, ou a questão social através do esporte, sempre vem lá no final o profissional, né? Porque a função do Estado é primordialmente no desenvolvimento das crianças, ali no início, através da prática esportiva. O Conselho, eu acredito que tem que seguir também esse raciocínio, porque também nós temos que formar atletas. Nós temos que investir naquelas crianças, porque daqui a alguns anos eles vão ser os nossos atletas medalhistas. Mas também nós não podemos esquecer que nós precisamos ter uma equipe competitiva na cidade. Então, de início, é bastante difícil o trabalho do Conselho e da divisão desse dinheiro do fundo, porque, em verdade, todos precisam ser atendidos. A gente não tem como priorizar e deixar de atender o outro, porque todos precisam. Mas acredito que num futuro próximo a gente já vai conseguir ter uma divisão mais correta, identificar quais são as reais necessidades e contribuir aí para o desenvolvimento do esporte na cidade, e quem sabe daqui a alguns anos ter alguns atletas formados aqui, porque essa é a grande reclamação, né? Os atletas que são formados vão embora rapidamente, porque por 100 ou 200 reais eles vão representar outra cidade, porque a gente não tem esse incentivo para esse atleta continuar. E por outro lado também não se tem o dinheiro para formar esses atletas, os poucos que formam acabam indo. Então a gente pretende resgatar essa condição de formador para termos os nossos próprios atletas. Doutora Raquel, como o assunto hoje é direito desportivo, né, o nosso debate aqui hoje, falando um pouco do lado profissional na área jurídica, na área do direito, muito embora as faculdades não desenvolvam na sua grade curricular a matéria direito desportivo, como que você vê aí atualmente a advocacia voltada especificamente para o direito desportivo? O campo é promissor, não é? Como é que fica? No interior é bom, não é bom? Para a gente, vamos dizer assim, clarear um pouco o horizonte dos estudantes do direito, dos profissionais que nós temos aqui em Bauru. Certo. Não, eu vejo o direito esportivo como um campo muito promissor. Especialmente pelo fato de que nas faculdades você não tem a formação em direito esportivo, mas nós temos no Brasil muitas pós-graduações, muitos em nível de exterior, temos já um mestrado e um doutorado na área, e o campo de atuação, como eu falei no início, ele é muito grande, porque você pega a parte civil, a parte trabalhista, a parte tributária, a parte financeira,
Porque um jogador que vai jogar no exterior, você tem que ver como é que fica a questão da tributação dele, a questão do CPF dele, como vai ficar, onde ele vai recolher. Você tem que verificar uma série de coisas que não se restringe só as relações mesmo de passe, de venda de jogador. Hoje se está mudando a cultura dos grandes clubes, dos pequenos clubes, porque antigamente não se precisa de uma boa assessoria jurídica. Aqui eu tenho um conselheiro que é advogado e ele vai cuidar disso para mim. O que acontece, se vocês observarem, muitos clubes pequenos, eles efetivamente quebraram, porque fizeram maus contratos, vieram a ser executados e hoje a dívida ela é muito grande. Então se mudou isso. Hoje eles sabem que tem que ter uma boa assessoria jurídica. E uma boa assessoria jurídica é um advogado especializado. E há poucos advogados especializados na área. E o trabalho é muito. Qualquer clube, não só um clube de atividade profissional, mas qualquer clube pequeno, de qualquer modalidade, ele precisa de uma orientação. Em termos de federação, a justiça desportiva ela está em toda a competição. O ideal é que seu atleta esteja representado lá por um advogado na sua defesa. Então, o campo ele é amplo, ele é bastante promissor. E eu aconselho aqueles que se interessem pelo desporto aí, que busquem conhecimento na área, se especializem, porque o mercado, a tendência é crescer muito, principalmente com Copa do Mundo, com Jogos Olímpicos, e daí não para mais, né? Então eu vejo como um campo muito promissor.